Livro de Lucas, capítulo 5. Vamos estar lendo alguns versículos, glória a Deus. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Então, assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. Versículo 5. E respondendo Simão disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Então, fazendo isso, colheram uma tão grande quantidade de peixes que rompiam-se-lhe as redes. Só até aqui, glória a Deus. Essa é uma passagem bem conhecida, irmãos. E nós estamos vivendo em um tempo em que pregar a palavra do Senhor, pregar o Evangelho, tem se tornado algo complicado, porque as pessoas hoje em dia elas vêm para a igreja não com o intuito de ouvir uma palavra, mas com o intuito de receber uma bênção, uma cura, e muitas das vezes nem voltam no dia seguinte ou não buscam a pessoa, o dono dessa bênção, o dono do milagre. Nós estamos vendo hoje em dia que muitas teorias estão se levantando, muitos pregadores estão se adaptando a esse novo costume, teorias de prosperidade, pessoas pregando bênçãos materiais, pessoas pregando tudo menos a palavra do Senhor. Hoje em dia nós vemos que pregadores vêm em nossas igrejas, se matam, soam e tem que muitas das vezes fazer até malabarismo para conseguir arrancar um glória da igreja, porque as pessoas estão dispersas, as pessoas cantam, louvam, pulam, mas chega na hora da palavra, parece que elas vão ficando agoniadas, parece que tem comichões nos ouvidos e tiram a atenção do povo. Parece que hoje em dia as pessoas vêm para a igreja, mas quando chega no momento da palavra, elas ficam dispersas, pensando no que deixou em casa, nos seus afazeres, nos seus problemas, nas dificuldades, e nos esquecemos de que a palavra é o que cura, de que a palavra é o que liberta, de que a palavra é o que transforma. Não adianta nós entrarmos em um culto como esse, nós louvarmos, nós pularmos, nós sapatearmos, se nós não dermos ouvidos à palavra do Senhor. Não adianta nós fazermos qualquer tipo de coisa, se nós não prestarmos atenção e botar em prática a palavra do Senhor. Essa história, qual nós lemos, vai nos relatar a história de um homem. Essa história vai relatar, muitos chamam de a pesca maravilhosa. Mas o que me chama a atenção aqui não é em si a pesca maravilhosa, mas sim o que aconteceu para que essa pesca maravilhosa viesse a acontecer, que foi a obediência da palavra. Um homem a qual passou a noite inteira pescando, um homem a qual era experiente naquilo que fazia, voltou para a sua casa, voltou para a beira da praia e ele estava frustrado, porque ele havia passado a noite inteira e nada havia apanhado. O homem estava decepcionado porque o seu ganha-pão ele não tinha encontrado. Então a palavra do Senhor vai nos dizer no seu versículo 1, aconteceu que apertando a multidão, se nós voltarmos uns versículos acima, no versículo 42 do capítulo 4, está escrito assim: E sendo já dia, saiu para um lugar deserto, mas a multidão o procurava, e chegou junto dele, e os detinham para que não se ausentasse dele. Nós sabemos que aonde Jesus estava, algo acontecia. Aonde Jesus estava, uma multidão o procurava, uma multidão o rodeava, porque todos sabiam que aonde Jesus estava, tinha cura. Aonde Jesus estava, tinha milagre. Aonde Jesus estava, pessoas eram curadas, pessoas eram libertas. Então, quando as pessoas sabiam que Jesus estava num determinado local, a multidão o rodeava, a multidão o procurava. No versículo 42 vai dizer que a multidão o procurava. Já no versículo 1 do capítulo 5 vai dizer que a multidão o apertava. Por que que no versículo 42 a multidão o procurava? A multidão o procurava porque queriam bênçãos, queriam milagres, queria cura, queria libertação. E no versículo 1 do capítulo 5 vai dizer que a multidão o apertava. O apertava para quê? O apertava para ouvir a palavra
palavra de Deus. Que palavra é essa, irmãos? Que palavra é essa que as pessoas saíam das suas casas e iam para o deserto? Que palavra é essa que as pessoas ficavam 1, 2, 3 dias com um homem no deserto, ouvindo essa palavra? E nós hoje temos negligenciado essa palavra. Nós não damos ouvido a essa palavra. Essa palavra é o que cura, essa palavra é o que liberta. Foi através dessa palavra que Deus disse: haja luz, e houve luz. Foi através dessa palavra que Jesus disse a Lázaro: saia para fora, e o morto reviveu. Foi através dessa palavra que curas, que milagres foram feitos. Essa palavra, e ela não mudou, ela permanece viva e eficaz em nossas vidas. No livro de 2 Timóteo, no seu capítulo 3, versículo 16, vai dizer que toda a palavra, não metade, não uma parte dela, mas toda ela é boa, proveitosa, ela é inspirada pelo Espírito Santo para redarguir, para corrigir, para repreender. Não é uma parte, não é o Novo Testamento, não é só o Antigo Testamento, é toda ela, de Gênesis a Apocalipse. Essa palavra ela é boa e eficaz. Tudo aquilo que nós procuramos, tudo aquilo que nós precisamos para a nossa vida, nós encontramos nessa palavra. O problema é que nós não meditamos nela. O problema é que nós nos afastamos dessa palavra. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer que a multidão o apertava para ouvir essa palavra. A multidão queria estar perto, a multidão o rodeava, a multidão queria estar perto dele ouvindo. Nos versículos anteriores vai dizer que ele falava com autoridade. As pessoas olhavam ele falando e falavam assim: ele fala de um jeito diferente, ele fala de uma forma que as outras pessoas, que os fariseus, que os estudiosos não falam. O que ele tem de diferente? Ele vivia essa palavra, ele era essa palavra viva e eficaz. E a diferença dos dias de hoje é que nós temos nos afastado dessa palavra. No livro de Salmos, no seu capítulo 1, versículo 2, vai dizer que o justo, ele medita nessa palavra dia e noite. O seu prazer, o seu deleite está nessa palavra. A nossa alegria deve estar na palavra do Senhor. E o problema é que com as nossas dificuldades, com os nossos problemas, muitas das vezes as nossas aflições, nós deixamos de buscar a presença do Senhor, nós deixamos de meditar nessa palavra, por conta das dificuldades, nós não buscamos a Deus. Quando são nos momentos de aflições, é que nós queremos correr para os pés do Senhor, mas nos momentos em que nós estamos bem, nós nos afastamos, nós esquecemos de ler a Bíblia, esquecemos de nos consagrar, esquecemos de jejuar, esquecemos de meditar nessa palavra. No seu versículo 2 vai dizer que Jesus viu quando os 2 barcos chegaram à praia. Olha só que engraçado, Jesus estava cercado por uma multidão, Jesus estava rodeado por uma grande quantidade de pessoas, mas ele viu no momento em que aqueles homens frustrados chegaram da praia. Jesus viu o momento em que aqueles homens chegaram e estavam descendo do barco. E muitas das vezes nós, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades, nós achamos que Jesus não está nos vendo, nós achamos que as nossas orações não estão sendo ouvidas, nós achamos que os nossos problemas, que as nossas dificuldades estão nos afastando de Deus. E o que eu quero te dizer é que não existe problema, não existe dificuldade que Deus não esteja ciente, que Deus não esteja vendo. Não existe problema nenhum na sua vida, na minha vida, que seja suficiente para que Cristo não te veja. Ele está te vendo, Ele está contemplando a sua oração, Ele conhece o seu deitar e o seu levantar, e no momento certo, no momento oportuno, Ele vai entrar com providência na sua vida. Basta que eu e você venhamos crer, basta que eu e você venhamos confiar nele e continuar firmes nessa palavra. A palavra do Senhor vai nos dizer que ele viu quando esses homens chegaram. Esses homens chegaram frustrados, esses homens chegaram cansados, eles chegaram decepcionados, porque eles não tinham conseguido o sustento. Eles passaram a noite inteira pescando e nada eles apanharam. Imagina eles chegando na beira do praia, na beira do mar, pensando no que iriam falar quando chegassem em casa. Olha, trabalhei a noite inteira, mas hoje... Eles eram homens profissionais, eles sabiam todos os truques, eles conheciam todas as estratégias, eles sabiam o melhor horário, mas eles nada apanharam. E isso é normal na nossa vida. Às vezes, quando nós queremos algo que nós não conseguimos, nós ficamos frustrados, nós somos humanos. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jesus então entra em um dos barcos. Imagina eu, imagina você, depois de uma noite inteira de trabalho, frustrado, cansado, eu acredito que a única coisa que esse homem queria era ir para casa descansar, porque no dia seguinte seria um novo dia, no dia seguinte ele teria mais trabalho, e talvez até em dobro, porque ele não tinha conseguido nada no dia anterior.
E a palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus então entra em um dos barcos. Imagina ele lavando ali as redes, doido para ir embora. Então Jesus chega e entra em um dos barcos. Eu fico me imaginando a reação dele olhando e falando assim, eu quero ir embora. E aí esse homem quer pregar para a multidão usando o meu barco, com tantos barcos na praia, e ele quer o meu. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer que então ele olha para aquele homem e diz, se afaste um pouco. E aí ele começa a pregar para aquela multidão. E aquele homem ele fica escutando. Ele estava frustrado, ele estava cansado, mas ele não interrompe o mestre. Quando o mestre está trabalhando, não devemos interromper. Quando o mestre está falando, nós devemos ouvir atentamente. E esse homem foi o que ele fez. Jesus entra em seu barco, ele afasta um pouco o barco e Jesus começa a pregar. Jesus começa a ensinar, Jesus começa a pregar para aquela multidão de pessoas. E a palavra do Senhor vai nos dizer que ele olha para aquele homem e diz, faste-te ao mar alto. Jesus pede para que ele afaste mais o barco. Aquele homem estava cansado, aquele homem estava frustrado, ele já tinha emprestado o barco, Jesus já tinha pregado, e agora ele quer que Jesus manda ele voltar para o mar. Imagine se fosse eu e se fosse você, qual teria sido a nossa reação? Nos momentos em que o Senhor nos dá uma ordem, qual é a nossa reação? Será que nós obedecemos ou será que nós questionamos? Será que nós cremos? Será que nós confiamos e fazemos aquilo que o Senhor nos pede? Ou será que nós questionamos? Senhor, para quê? Por quê? Para quê? Essa hora? Eu já fiz, eu já tentei. A diferença é que nós queremos fazer do nosso jeito. A diferença é que nós queremos fazer com a força do nosso braço. A diferença é que nós, quando vamos tomar uma atitude, nós não consultamos o Senhor. Nós não deixamos que Ele entre no nosso barco. Eles passaram a noite inteira e nada apanharam. Por quê? Porque Jesus não estava no barco. Jesus não estava no controle da situação. Mas quando o Senhor está no barco, quando Ele toma a direção da minha e da sua vida, as coisas começam a dar um rumo. As coisas começam a dar certo. Porque não se trata de mim, não se trata de você, se trata dEle. A palavra dEle, ela não volta vazia. A palavra dEle é fiel. Se Ele fez uma promessa, Ele vai cumprir. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E a palavra do Senhor vai nos dizer que Ele dá uma ordem para aquele homem, para que ele fosse ao mar alto. O milagre acontece quando ele se lança ao mar alto, quando ele se afasta da beira da praia. E aí eu fico me perguntando, ele estava na beira do mar, na beira da praia. Se Jesus tivesse mandado ele jogar as redes ali, o milagre não teria acontecido? Eu acredito que sim. O milagre teria acontecido da mesma forma. Mas por que que Jesus então manda ele voltar para o mar? Ele se afastar da beira da praia? Creio eu que ele tenha feito isso porque ele queria um momento de intimidade. E é o que o Senhor quer de nós. Ele quer intimidade. Talvez ali na beira da praia as pessoas estavam dizendo, você vai voltar para lá para quê? Você já passou a noite inteira pescando e porque ele está falando você vai voltar? Vai para casa descansar. Na beira da praia você vai continuar ouvindo as pessoas. Enquanto nós estivermos no raso, enquanto nós estivermos na beira da praia, nós vamos dar ouvidos para aquilo que o homem fala. Mas então se eu faço não, se afasta, vai mais para o fundo, sai do raso. E é o que tem nos faltado hoje em dia, irmão, sair do raso. A água ainda está batendo nos calcanhar, nós temos que ir mais profundo, nós temos que mergulhar mais, nós temos que nos aprofundar mais, nós temos que ter mais intimidade com o Senhor, nós temos que ter mais comunhão com o Senhor. E o engraçado é que esse homem, mesmo frustrado, mesmo cansado, em momento nenhum ele questiona. Jesus entra no seu barco e para ele está tudo bem. Jesus começa a pregar e para ele está tudo bem. E agora Jesus dá a ordem, olha, se faça ao mar alto. E aí ele diz, Senhor, eu pesquei a noite inteira. Não tenha nada de diferente que eu não tenha feito, que eu não tenha tentado. Mas pela tua palavra eu farei isso. E olha só que engraçado, pela palavra que Jesus lançou. Que palavra é essa? E o que me chama a atenção é que a palavra do Senhor vai nos dizer que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra do Senhor. Talvez aquele homem não conhecia Jesus, talvez aquele homem não andava com Jesus, não sabia do poder que Jesus tinha sobre aquele lugar, sobre aquelas pessoas, mas enquanto Jesus pregava para a multidão, ele estava ouvindo. Enquanto Jesus pregava para aquelas pessoas, ele estava do barco e estava ouvindo. Aquela palavra ela foi penetrando no coração dele, ele viu que aquele homem falava diferente, que ele falava com autoridade, que as palavras que ele lançava para aquela multidão era diferente, e ele creu, e ele falou, Senhor, pela tua palavra,
eu lançarei as redes. E aí é então que o milagre acontece. O milagre acontece na vida desse homem porque ele creu, porque ele obedeceu a palavra. Em momento nenhum ele questionou, em momento nenhum ele redarguiu, em momento nenhum ele se opôs, ele simplesmente creu e obedeceu. E é o que nos tem faltado, obedecer a palavra do Senhor. É o que nos tem faltado, meditar nessa palavra e botá-la em prática. Não adianta nós irmos para um culto como esse, pedir para o Senhor, falar assim: Senhor, fala comigo. E o Senhor fala, mas quando saímos por essas portas, parece que a palavra ela entra no ouvido e sai pelo outro. No dia seguinte, nós precisamos de uma nova palavra. E não devemos ser assim. Se esse fosse o último culto do ano, essa palavra ela seria suficiente para nos manter alimentados até o próximo culto, até a vinda de Cristo. Porque essa palavra ela é viva e eficaz. Que nós venhamos a cada dia meditar nessa palavra, que a cada dia nós venhamos nos debruçar nessa lei e não desviar dela. No livro de Deuteronômios, quando o povo está à beira do Jordão, prestes a entrar na terra de Canaã, o Senhor vai parar aquele povo, então ele vai dizer: olha, se diligentemente vocês guardarem os mandamentos, vocês forem fiel, não se desviarem nem para a direita nem para a esquerda, vocês vão herdar a terra que eu prometi para os seus pais. A promessa estava sobre a vida deles, mas tinha uma condição, tinha um porém, e esse porém era obedecer a palavra do Senhor. E é o que nos tem faltado no dia de hoje, obedecer a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento, as pessoas têm sido enganadas, as pessoas têm sido iludidas por falsos pregadores, por falsos mestres, por falsas pessoas que dizem estar pregando, dizem estar anunciando o evangelho, mas elas estão fazendo qualquer coisa, menos pregar a palavra. E por falta de conhecimento nosso, nós temos sido enganados, nós temos sido iludidos. E o fato de ter falsos pregadores, falsos profetas, isso não me espanta, porque a Bíblia disse que haveria um tempo em que essas pessoas apareceriam. O que me espanta é nós, como igreja, ouvirmos essas pessoas e não temos o discernimento de saber se o que está sendo pregado é Bíblia ou não, se o que está sendo pregado é palavra ou não é. Porque nós não conhecemos, porque nós não meditamos nessa palavra. Que nessa noite nós viemos meditar nessa palavra, que nessa noite nós viemos sair daqui com a certeza de que a palavra do Senhor ela não mudou, ela permanece a mesma, hoje e para todo sempre. Que se nós quisermos ser abençoados, que nós quisermos herdar as promessas, as bênçãos do Senhor, nós devemos nos manter firmes, nós devemos nos manter obedientes a essa palavra. Não tem jeito de nós conhecermos a Cristo, não tem jeito de nós conhecermos a vontade do Senhor, se não for através da sua palavra. Amém? Assim eu agradeço a minha oportunidade, as palmas louvam ao Senhor.